A Justiça e os procuradores delegados portugueses estão mais bem preparados hoje para lidar com este fenómeno do que a Justiça portuguesa estava, por exemplo, há 20, 30 anos atrás? Eu tenho a certeza que sim, até porque eu vivenciei esse processo. Eu entrei para a nona secção do DIAP de Lisboa, que era a secção da Criminalidade Económica e Financeira, na altura era a quinta secção do DIAP, logo desde o início. E eu recordo-me, porque o vivi pessoalmente, a minha perplexidade quando começámos a receber os processos do Fundo Social Europeu. Eram processos de uma enorme complexidade. Hoje, olhando para trás, alguns deles eram quase pueris na sua simplicidade, mas para nós, na altura... Era uma fraude de caneta e papel. Era uma fraude... Estou a falar dos fundos, por exemplo, de emprego, de formação profissional. Exatamente. E quando eu digo que eram quase pueris, era, com todo o respeito por todas as profissões, claro, mas pronto, era o custo de formação das cabeleireiras e manicures do bairro, claro, da cidade, não sei... Eram coisas... diziam que iam, mas afinal não iam. Eram coisas que relativamente fáceis de identificar e de compreender, mas que depois se foram sofisticando. Era um trabalho material imenso. Eu devo lembrar que, na altura, a utilização de computadores praticamente não existia. Eu lembro-me que fazíamos as contas dos cursos, em que tínhamos dezenas, às vezes centenas de formandos, e que tínhamos de ver quem é que tinha ido às aulas, quem é que não tinha. Usávamos máquinas de calcular de rolo de papel, que era para não nos esquecermos das parcelas. Não obstante a Procuradoria Europeia ser constituída por procuradores europeus delegados muitíssimo bem preparados, que se podia dizer que foram selecionados para termos, de facto, os procuradores nesta área mais preparados de cada país. Não obstante isso, um dos nossos maiores investimentos é na contratação de analistas económicos e financeiros, na contratação de analistas de caso e na aquisição de ferramentas informáticas que nos permitam penetrar nesse oceano de documentos, de provas, nesse mundo tão opaco que é o mundo onde se movimenta e onde se concretiza os criminosos. Offshores, com recurso a mecanismos muito complexos em termos contabilísticos, por exemplo. É um universo que se rege por regras muito próprias e, portanto, a preparação das pessoas que vão lidar com este tipo de criminalidade tem de ser, de facto, uma preparação muito especial. Os crimes da Procuradoria Europeia são, sobretudo, as fraudes na obtenção e desvio de subsídios, são os crimes relativos ao IVA, apenas o IVA. A Procuradoria Europeia não tem competência para impostos de natureza estritamente nacional. Contrabando, e contrabando aqui é só mercadoria que entra do espaço não comunitário, como se dizia antigamente, fora da União. Entre Portugal e Espanha não há contrabando. Temos depois os crimes de branqueamento, quando o crime precedente, e o crime precedente é o crime que gera o rendimento, seja também um dos crimes para os quais somos competentes, portanto, fraude na obtenção de subsídio, desvio de subsídio, apropriação de dinheiros comunitários. Temos os crimes de participação em organização criminosa, quando o foco da organização seja a prática de crimes PIF. A diretiva PIF é a Diretiva de Proteção dos Interesses Financeiros. A Procuradoria Europeia pode investigar grandes casos de corrupção que tenham por objetivo, lá está, perturbar ou ir contra os interesses financeiros da União Europeia. A corrupção é exatamente um dos crimes PIF, desde que estejam envolvidos fundos da União Europeia. Pode investigar, por exemplo, a Procuradoria Europeia pode, em tese e em abstrato, pode vir a investigar um caso que, por exemplo, o suspeito de corrupção passiva seja um titular do poder político em Portugal. Ou em qualquer outro país do mundo. Ou em qualquer outro país do mundo. Até porque o conceito de funcionário que nós utilizamos para fixar os limites da nossa competência é o conceito de funcionário que resulta do direito interno, mas também que resulta de instrumentos internacionais de que os Estados-membros são signatários. Por exemplo, o Programa de Recuperação português, o PRR português, vai canalizar uma boa parte dos seus fundos para o próprio Estado, para programas de obras públicas, para programas na área da saúde, na área da educação, etc. Ou seja, são fundos europeus que vêm diretamente para o Estado, mas depois o Estado utiliza esses fundos para financiar programas públicos. E, portanto, vai fazer contratos públicos com esses fundos. A Procuradoria Europeia pode vir a ter necessidade de investigar, por exemplo, se houver suspeitas, obviamente,
esses contratos públicos, por exemplo. Com certeza. Sim, com Os certeza. contratos públicos estejam financiados por fundos europeus. Desde que os contratos entra na ação, entra na ação da Procuradoria Europeia, claro que sim. Portanto, ficará com o papel do Ministério Público Português nesse caso. Aliás, a lei portuguesa que adapta o sistema jurídico nacional à Procuradoria Europeia. A Procuradoria Europeia é regulada por um regulamento que se aplica diretamente e, portanto, já não há transposição de regulamentos. A lei que adapta o nosso sistema jurídico diz que todas as referências feitas na lei ao Ministério Público entendem-se feitas à Procuradoria Europeia relativamente aos crimes que sejam da nossa competência. Portanto, o papel da Procuradoria Europeia é o papel do Ministério Público. Tudo aquilo que o Ministério Público Nacional pode fazer em termos de investigação, os procuradores europeus delegados vão poder fazer também em termos de investigação. Como viu esse processo de escrutínio? Nomeadamente as críticas à sua proximidade com a doutora Francisca Van Dunham, que trabalharam os dois aqui no Diapto de Lisboa. É justo dizer que o senhor é próximo do Partido Socialista? Não, nem, de maneira nenhuma. Não tenho nenhuma... Eu sou magistrado, como os magistrados em princípio têm algum dever de neutralidade, e eu tenho-a, não apenas por ser magistrado, mas por característica própria. Não tenho nenhuma ligação ao Partido Socialista. A proximidade com a doutora Francisca Van Dunham é a proximidade que teria qualquer procurador que na altura trabalhasse no Diapto de Lisboa e, portanto... Assegura a sua independência face ao governo português, seja ele qual for. Eu só posso sorrir porque a pergunta é retórica, naturalmente. Evidentemente que eu tenho toda a independência, considero-me independente e, sobretudo, o meu processo de nomeação, como eu o corrigi há pouco, eu não fui nomeado pelo governo português. Eu fui nomeado pelo Conselho da União Europeia, num ato, através de uma decisão de execução, e, portanto, quem me nomeia são 22 ministros da União Europeia. Não tenho nenhuma ligação, nem funcional, nem orgânica, ao governo português, como não poderia ter. A minha função é uma função de magistrado e que tem todas as prerrogativas de independência que tem qualquer magistrado na Procuradoria Europeia e portanto, relativamente a isso, sinto-me completamente tranquilo. Acho que a discussão é até um pouco descabida. A doutora Francisca Van Dunham chegou a ponderar demitir-se. O doutor nunca fez tal reflexão. Ao contrário do que se tentou fazer passar, não alterei nem o meu currículo, nem a minha carta de motivação, quer um documento, quer o outro. São absolutamente rigorosos e correspondem às funções que eu desempenhei. E, portanto... O erro foi praticado a nível do governo. Porque é que eu havia de me demitir ou pôr o meu lugar à disposição por um ato que não era meu? Mais do que isso, eu pôr o meu lugar à disposição naquelas circunstâncias era abrir um precedente e criar uma ligação quase umbilical entre o Procurador Europeu e o Governo do seu Estado de origem. Ligação essa que não existe, não pode existir e que deve ser completamente evitada a todo custo. Isso sim, eu demitir-me é que poria em causa a independência de qualquer Procurador Europeu português que alguma vez viesse a ocupar este lugar.